Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, estudaremos hoje o capítulo 6, dos versículos 1 ao 40, parte 1. No capítulo anterior, a gente finalizou com Jesus lá na Judéia, especificamente na cidade de Jerusalém, onde ele estava ali discutindo com alguns líderes religiosos judeus, e ele estava falando sobre a missão dele, de que as coisas que ele fazia eram por intermédio do Pai. Tudo que ele fazia era de acordo com a vontade do Pai, que o Pai estava nele, que ele estava no Pai. Ali os líderes religiosos, né, estavam cegos, não queriam acreditar. Muitos ali não queriam nem saber de Jesus, né, porque, como a palavra de Deus diz, eles ficaram cegos e não acreditarão que Jesus é o Messias. Jesus saiu dali de Jerusalém e foi de novo lá para a região da Galileia, que fica distante aproximadamente de Jerusalém até a cidade de Betsaida, né? A cidade de Cafarnaum ou a cidade de Tiberíades, fica aproximadamente 135 quilômetros. Então, Jesus andava de pés, né? No pé 2, ele e seus discípulos. E aqui no capítulo 6 a gente vai ver a transformação dos pães e peixes, né? E também Jesus vai andar também pelas águas, andando, né? E vai também acontecer que Jesus vai dizer que é o pão da vida. Então vamos ler inicialmente os versículos iniciais. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíade, e grande multidão o seguia, porque tinham visto sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse ao discípulo Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isto? O que é isto para tantas pessoas? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que não se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens milagres que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam a fim de proclamá-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Quando Jesus chega lá na Galileia, no mar da Galileia, próximo um lugar chamado, também pode ser chamado de mar de Tiberíade, né? Aqui pode ser a cidade de Betsaida, né? E a gente vai ver que Jesus sente compaixão daquele povo. Nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vai falar também sobre a multiplicação dos pães. Aqui é o primeiro milagre da multiplicação dos pães. E nos outros evangelhos se complementam, né? Se completam. E aqui, como é o evangelho de João, ele é mais espiritual. O evangelista João, ele vai citar as coisas mais espirituais. A gente observa aqui que Jesus tem compaixão daquele povo. Aqui já era mais ou menos um finalzinho da tarde, né? E aquela multidão que aguardava, tinha vindo gente de muitas regiões, cidades próximas, até de outros países, porque sabiam que o Messias, Jesus, estaria lá na Galileia. Então, aglomerou-se uma grande multidão.
E ali naquela região, aqui o relato de que tinha gramas, né? E era um espaço bem grande, um espaço bem grande ali livre. E Jesus chega para os discípulos, né? E naquela de que ele sabe que aquela multidão está com fome, né? Porque já era chegado o finalzinho da tarde, ele ali curou muitas pessoas, ele ali levou a mensagem do evangelho, ali ele falou quem ele era, mas ele viu que aquele povo não ia embora e estava querendo saber mais de Jesus. E os discípulos chegaram para Jesus, aqui é relatado nos outros evangelhos. Chegaram e disseram: Senhor, seria bom que a gente pudesse dispersar eles para que eles possam ir embora e comer em casa, porque nós não temos comida para todos eles. Mas Jesus já sabia o que ia fazer e disse: não. Falou para que os discípulos separassem grupos de 50 e de 100 pessoas. E isso foi feito. Então, Jesus ali pegou os 5 pães e mais os 2 peixinhos, deu graças, como era o costume judeu, né, de que aquele que estava liderando, ele dava graças ao Senhor, e ele deu graças a Deus, e ali houve a transformação. Tinha aproximadamente 5.000 pessoas. Lá os judeus, eles contavam apenas homens. Então a gente vai ver que aqui tinha mulheres, crianças, então tinha muita mais gente que a gente imagina, né? Aqui só tinha 5.000 pessoas não. O importante aqui é que todas as pessoas comeram, se fartaram, como Jesus disse aqui, e ainda os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pães, né? Aqui eles viram mais um sinal de Jesus, mais um sinal de que ele era o Messias. Só que eles já queriam era transformar Jesus num rei literal. Aqueles queriam já, vamos logo colocar ele aqui como rei, para que possa dominar Israel do domínio romano. Isso era mais ou menos o que os israelitas esperavam. Os israelitas esperavam um Messias que pudesse colocar o seu reino literal aqui na terra. Mas na verdade eles não compreendiam o que as escrituras diziam, porque Jesus ele veio cumprir a missão de ir até aquela cruz. Ele veio para salvar a humanidade do pecado, desde a queda de Adão, que o mundo estava perdido no pecado, e Jesus é esse homem que veio do céu para que pudesse cumprir a sua missão de ir na cruz do Calvário, se sacrificar por todos nós, para que pudesse nos dar a vida eterna através dele. Então eles não compreenderam, e Jesus viu aquilo ali e viu: eles não estão compreendendo o que eu estou querendo dizer. Eles já querem me colocar como rei. Eles se alimentaram, e como é que pode uma situação dessa? Que foi o que Jesus fez. Ele pegou, saiu de fininho e foi para o monte orar. Foi para o monte. E já era de tarde e noite, né? O que aconteceu? Os discípulos não esperaram por Jesus. Passaram para o outro lado do lago, do mar. Foram para outra cidade, a cidade de Cafarnaum, que a gente vai ver lá na frente. Versículo 16. Aqui Jesus vai andar no mar, sobre o mar. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a atravessar o mar, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar agitava-se por causa de um forte vento que soprava. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus aproximar-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse: sou eu, não temais. Então, eles de bom grado o receberam, e imediatamente o barco chegou à praia para onde eles iam. Aqui a gente vai ver que Jesus não esperou, deixou que os discípulos fossem no seu barco. E nos outros evangelhos é relatado que Pedro viu Jesus e resolveu, pediu para saber se era realmente Jesus. Ele disse: se for tu, faz com que eu possa ir até você. Jesus: venha. Aí Pedro saiu caminhando sobre as águas, mas a sua fé era tão pequena que ele ficou com medo e começou a afundar. E Jesus puxa ele pela mão, que diz: Senhor, me salva. Então Jesus diz: tua fé é muito fraca, porque
tu tivesse caminhando normal com fé, tinha chegado até mim. Mais ou menos assim, o que deve ter acontecido. A gente vai ver que Jesus, os discípulos vão ver que Jesus é o Cristo. Mais uma vez, eles dizem, ele é o Messias, porque esse sinal que ele está fazendo aí, né? Só que eles ficaram aterrorizados, eles ficaram com medo, atormentados, quando viram Jesus andando sobre o mar. Eles achavam que era um fantasma, né? Ficaram com medo, mas aí quando eles viram que era Jesus, aí eles, mais uma vez, viram que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, era o Cristo. E quanto aqui a questão, a distância, né, do local onde eles estavam, lá para o outro lado do rio, do mar, era aproximadamente, quando ele fala de 25 a 30 estádios, que a medição deles naquela época era dessa maneira. Aqui equivale a aproximadamente 5 a 6 quilômetros de distância. 25 a 30 estádios é como se fosse 5 a 6 quilômetros. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscai, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Olha só, Jesus aqui vai mostrar que ele é o pão da vida, né? Os discípulos que estavam à procura de Jesus, né? Jesus tinha feito lá naquele monte onde houve a transformação dos peixes, a multidão, no outro dia estava seguindo Jesus e procurando ele, avisando para a comunidade de Jesus e não encontraram Jesus lá no mesmo local do monte onde ele tinha feito o milagre da transformação dos pães e dos peixes. Eles viram o barquinho dele lá, né? Então eles resolvem pegar os barcos e atravessarem, ir lá para a cidade de Cafarnaum, onde Jesus e seus discípulos estavam. Você vai ver que quando eles chegam lá, ele diz: Jesus, como é que tu chegastes aqui? Porque ele vira o barco sozinho lá de Jesus e aí Jesus diz para eles: olha, vocês realmente só vêm até mim porque vocês se fartaram, né? Comeram bastante do alimento que eu os dei, né? Mas aí Jesus vai dizer: olha, o alimento principal é aquele que te dá a vida eterna. É o alimento que não perece, assim como esse alimento que a gente come diariamente. Mas esse pão, você nunca vai ter mais fome. E eles vão perguntar: que pão é esse? E Jesus vai dizer: olha, o Pai enviou. Esse pão é o próprio Jesus. Porque Jesus é o pão que veio do céu. Ele foi enviado por Deus para trazer a salvação a todos que o procuram, a todos que creem nele, que creem no nome de Jesus Cristo. Então esse pão da vida é espiritual, não é para comer literal, não, é o pão da vida que é espiritual, é a palavra de Jesus Cristo, é a mensagem do Evangelho, é ele que proclama a salvação. Então quem comer daquele pão jamais terá fome. E aqui ele fala do selo. Aquele que o Pai enviou é o Jesus, e o selo que vai estar naquela pessoa que crê em Jesus Cristo é o Espírito Santo de Deus. Então, todos nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, cremos nele como Messias, a gente é selado pelo Espírito Santo de Deus que vai transformar as nossas vidas, vai transformar o nosso caráter para que seja o caráter parecido com o de Cristo, né? Então é o Espírito Santo que transforma, mas primeiro você tem que comer do pão da vida, que está em Jesus Cristo e na sua mensagem. Continuando,
olha só o que eles perguntaram depois a Jesus. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito: Deus-lhe a comer pão do céu. Olha só, aqui eles chegam para Jesus Cristo, para Jesus, e diz: olha, Senhor, o que a gente tem que fazer de obras para que a gente possa ter esse pão, né? Esse pão divino, esse que você está falando. E Jesus disse: você não precisa fazer nada, você não precisa fazer exercício nenhum, obra nenhuma. A única obra que eu quero que vocês façam é crer que o Pai me enviou. Crer em mim. Essa é a obra principal, que vocês têm que crer, colocar a fé no Filho do Homem, no Filho de Deus que veio a esse mundo, que é o próprio Jesus aqui, né? Que ele diz: eu sou o pão da vida. Aí eles continuam e perguntam: mas Senhor, e que sinais miraculosos são esses? Olha só, eles viram a transformação dos pães, viram outros milagres, mas mesmo assim queriam um sinal, né? E aí eles falam: esse pão que os nossos pais comeram no deserto. Olha só o que é que Jesus vai dizer. Disse Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Aqui é um fato que aconteceu quando os israelitas fugiram, né, do Egito, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, que foi Moisés que foi usado para libertar o povo. Eles passaram 40 anos no deserto, rodando lá, andando, e Jesus e Deus é que provia o seu alimento. Então todo dia Deus enviava o pão do céu, né, o maná. Sendo que Jesus fala para eles: olha, aquele pão que vem do céu é Deus que envia, não foi Moisés, certo? E vocês, eu sou o pão da vida. Aquele que fazia lá no deserto, na época, era o pão que Deus enviou. E aqui, Ele me enviou, eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, que chegue a mim, porque eu saciarei a sua fome. É no lado espiritual, né? Eles não estão compreendendo ainda aqui, mas Jesus está dizendo: eu sou. O nome, a palavra, a frase eu sou é divino. Isso aqui é relatado no Antigo Testamento. O eu sou é o próprio Deus. Aqui Deus está mostrando para as pessoas de que Ele é o Deus encarnado. É aquele que veio ao mundo trazer a humanidade ao arrependimento de pecados, para que possam ter a vida eterna em Cristo Jesus. Continuando no versículo 32, versículo 34, disse-lhes: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como porém eu vos disse, vós me vistes e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só que coisa maravilhosa que Jesus nos dá para todos aqueles que creem nele. Então eles perguntaram: Senhor, me dá esse pão para que nós não nos fartarmos, para que nós nunca tenhamos fome. Jesus diz: eu sou o pão da vida. É isso que vocês têm que crer em mim.
vocês têm que colocar a fé em mim, vocês têm que saber que eu sou Messias e que eu vim para esse mundo para que possa dar vida eterna para vocês. Vocês estão querendo me colocar como rei? Não. Lá na cruz, quando vocês virem lá na cruz, o que eu vou fazer? Aí lá eu vou ser o rei do universo, porque quando Jesus ressuscita, ele vence a morte, ele vence o pecado, e todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e que colocar a fé exclusiva nele, será ressuscitado no último dia. Aqui Jesus está falando que eu sou. Esse eu sou aqui é o próprio Deus em Jesus Cristo, o Deus encarnado. E ele diz, olha, eu desci do céu. Os homens aqui na terra nasceram aqui na terra, mas eu não, eu fui que criei a humanidade. Jesus está mostrando que ele já existia. Jesus não tem começo nem tem fim. Ele criou o mundo, ele criou tudo que a gente vê, o universo, pela sua palavra. A manifestação de Deus aqui na terra, o caráter de Deus aqui na terra, veio através de Jesus Cristo. Como é que eu conheço Deus, se Deus é Espírito? Conheço através de Jesus Cristo, o Deus encarnado, que veio mostrar o caráter de Deus aqui na terra. E ele veio trazer a salvação para todos. Aqui ele dá para todos. Ele diz, olha, eu sei que todo aquele que Deus escolheu, elegeu para me cuidar, eu vou cuidar, não vai perder ninguém. Então ele diz, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo serão salvos, o selo do Espírito Santo vai estar nessa pessoa e ele nunca vai abandonar, porque ele vai estar com ele para sempre, até o último dia, quando ele ressuscitará todo o povo que creu no Senhor Jesus Cristo. E ele diz, pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, meus irmãos, procuremos andar na paz de Cristo e que possamos comer desse pão que dá a vida e a vida em abundância, que é a vida eterna. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem. Te pedimos, ó Pai, que nunca falte esse pão nas nossas vidas, ó Pai, que nós possamos se alimentar dele diariamente, que é a tua palavra, para que possamos ter vida em abundância e que possamos ter a vida eterna e sermos ressuscitados no último dia. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.